Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa aula de hoje. Vamos falar hoje sobre artigo de opinião. Ontem nós falamos sobre gênero reportagem. Falamos o que é, algumas características, não é? A estrutura, o lead, título, corpo, assinatura, suporte. Hoje vamos falar sobre artigo de opinião. Primeira coisa então, é saber o que é um artigo de opinião. Então tá aqui, ó. É um gênero, pessoal, predominantemente argumentativo. E o gênero argumentativo é o gênero que é utilizado para apresentar argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, quando eu quero produzir um texto defendendo o meu ponto de vista sobre algum tema polêmico da nossa sociedade, tema mais variável possível, eu faço um artigo de opinião. Então, ele é um texto argumentativo, usado aqui para defender o ponto de vista. Por isso é comum nas questões em que o texto é um artigo de opinião, perguntar para você qual o ponto de vista do autor. O que ele defende? Qual é a ideia que ele está defendendo? Okay? Geralmente, essa ideia que ele defende está no primeiro parágrafo, tá bom? Outra coisa importante sobre o conceito, além de ser um texto argumentativo, de defender um ponto de vista, trata sobre temas relevantes da nossa sociedade, seja um tema social, um tema político, um tema cultural, um tema esportivo, é um tema relevante para a nossa sociedade, ok? Então o conceito tem o quê? Ele é argumentativo, defende um ponto de vista acerca de um tema que é relevante. Vamos ver o suporte. O que é suporte? O suporte é exatamente onde eu encontro esse tipo de texto, onde esse tipo de texto está presente. Então, o artigo de opinião circula em jornais, revistas, periódicos, tem na rádio, na televisão, na internet. Estes são os locais onde eu encontro o artigo de opinião. Professor, e quando eu estou lá lendo o artigo de opinião na minha prova, como é que eu posso saber onde é o suporte dele, onde está o suporte dele? Lá no finalzinho do texto. Lá no finalzinho do texto, nos apresenta o suporte, nos apresenta de onde esse texto foi retirado. Se foi de um jornal, se foi da internet, se foi de uma revista, beleza? Então, se eu te perguntar qual é o suporte do texto, quer saber o quê? Onde esse texto aqui, circula. Qual o meio de comunicação que esse texto circulou. Ótimo. E qual é a finalidade? Nós vimos ontem na reportagem que a finalidade, o objetivo de uma reportagem é informar. Informar o leitor sobre um assunto, sobre um tema. Já a finalidade do artigo de opinião está aqui, ó. É expor e, ao mesmo tempo, defender um ponto de vista. Então, no artigo de opinião, eu vou expor meu ponto de vista e eu vou defendê-la. Defendê-lo. Qual é o meu propósito? É exatamente esse. Defender meu ponto de vista, minha ideia, meu pensamento, minha tese. Esta é a finalidade do artigo de opinião. Quais são as suas características em termos de estrutura? E aqui eu quero dedicar um tempinho maior. E vamos lá. Peço atenção para cá. Não dispersa não, tá ok? O artigo de opinião, assim como a reportagem, tem um título. Tá aqui, ó. Lembra lá? Reportagem tem título, pode ter um subtítulo, a reportagem, tem um corpo, tem o lead, tem a assinatura de quem fez a reportagem. Aqui, no artigo de opinião, tem o quê? O título. Depois, o texto se divide em 3 partes. A introdução, aqui, desenvolvimento aqui, e a nossa conclusão. O que é que tem na nossa introdução? Vai fazer o quê? Contextualizar o problema e apresentar a minha tese. Isso aqui é importante, pessoal. Tese é a mesma coisa que ponto de vista. Muitos de vocês em sala de aula me perguntam, professor, o que é tese? O que é tese? Tese é a opinião, é o ponto de vista do autor. Onde é que eu encontro? Então, se eu te perguntar qual é a tese,
qual é o ponto de vista, qual é a opinião do autor. Você vai procurar onde? Aqui, ó, na introdução, ou seja, no primeiro parágrafo. Lógico, pessoal, não está assim. A minha tese é, não. A minha opinião é, não vai estar assim. Ok? Mas você vai verificar que o autor ali está emitindo a opinião dele para a gente, certo? Nos outros parágrafos, que nós chamamos agora de desenvolvimento, o que vai ter lá? Vai ter os argumentos, as justificativas, vai ter aquilo que vai tentar comprovar a minha opinião, a minha tese. Então, coloco a minha tese na introdução e vou defender essa minha tese, essa minha opinião, nos outros parágrafos, que eu chamo, olha só aqui, né, ó, de desenvolvimento. Eu vou defender por meio de quê? Eu vou defender por meio de argumentos e por justificativas. Então, se eu te perguntar quais os argumentos que o autor utilizou para defender a sua opinião, você vai procurar no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo, porque é ali que ele vai colocar os argumentos dele, beleza? O último parágrafo é chamado de conclusão. Está aqui, ó. E o que é que eu faço na conclusão? Você deve estar pensando, conclui. Isso. Como é que eu concluo? Eu concluo, pessoal, aqui, ó, retomando os meus argumentos, ó, e a minha tese também. Então, há uma possibilidade de você encontrar na conclusão do autor, no último parágrafo, um resumo da opinião dele e dos argumentos que ele utilizou. Okay? Lembrando a você que essa é uma estrutura, pode variar. Então, uma leitura atenta do artigo de opinião vai te indicar tese e vai te indicar onde se encontram os argumentos. Beleza? Continuando, então, nós temos agora a finalidade. Qual é a finalidade? Nós vimos a reportagem, finalidade de uma reportagem, informar, transmitir informações, conhecimento para o leitor. Qual é a finalidade do artigo de opinião? Está aqui, ó, vou destacar para você. Finalidade é essa. É convencer o leitor de que o ponto de vista dele é o correto, é o adequado. Então, finalidade da reportagem, informar. Finalidade do artigo de opinião, convencer. Às vezes, nas questões, eles colocam o nome de persuadir. É a mesma coisa que convencer. E lógico que para convencer eu tenho que usar o quê? Bons argumentos. Está aqui, ó. Ok? Bons argumentos. Bem, falamos da finalidade, falamos da estrutura, falamos da característica, né? Do que é um artigo de opinião. Vamos ver então um texto que vai nos orientar sobre isso, para você entender bem isso. O título do texto está aqui, né? Eu falei para você que tem título, está aqui o título, é Internetês, ok? Aqui eu tenho, como está aqui para vocês no slide, não ficou legal a divisão dos parágrafos, tá bom? Mas começa assim, ó. Movidas pela necessidade de escrever cada vez mais rápido, as pessoas buscaram uma forma mais ágil de digitar textos e acabaram por inventar uma nova língua, o internetês. Ok? Então está aqui, ó, internetês, que é o título, né? Tema do artigo de opinião. Qual é a opinião dela aí? Ó? Observando o que já foi lido. A opinião dela é que as pessoas, aqui ó, vou destacar para você, as pessoas buscaram forma mais ágil de digitar textos. Aqui está a tese dela, ou ponto de vista, ou a opinião. Percebe? Ela não disse assim, a minha tese é, a minha opinião é. Não, ela não falou isso. Mas está claro aí, as pessoas buscaram uma forma mais ágil de digitar textos. É a opinião dela. E para isso, o que essas pessoas fizeram? Inventaram uma nova língua que foi o internetês. Continua a leitura. A única regra é passar a ideia com o mínimo de esforço possível. A partir de agora, pessoal, preste atenção aqui, ó, ela vai defender essa opinião dela. Uma língua mais ágil, uma forma mais rápida de digitar textos. Então vamos lá. A única regra é passar a ideia com o mínimo de esforço possível, abreviando palavras, substituindo acentos por letras, etc. Se todos soubessem separar esse modo de escrita com a ortografia oficial, não haveria problema algum
na utilização do internetês. É preciso compreender que existem diversas formas de se comunicar e que há situações adequadas para cada uma. Ponto. Vamos parar aqui. Aqui ela está ampliando, está percebendo? Ela está ampliando a tese dela e a argumentação ao mesmo tempo. Então, olha só, a gente já pode ampliar a opinião dela. As pessoas buscaram uma forma mais ágil de digitar textos, ok? Só que para ela, se todos soubessem, vou destacar aqui para você, ó, separar esse modo de escrita com a ortografia oficial, não haveria nenhum problema na utilização do internetês. Então, ela apresenta aqui uma ideia interessante. Ela diz que as pessoas que escrevem o internetês confundem essa forma de escrever quando vai escrever textos oficiais. Então, se eu te peço um texto fora do ambiente da internet, você tem que digitar esse texto de acordo com isso aqui, ó, com a ortografia oficial. Qual o problema? Que muitas pessoas confundem, então pegam as formas da internet, as abreviações, a substituição do acento por letras e colocam em textos oficiais. Aí erra, né? Ela está apontando isso como um problema. Continuando, ela vai dizer assim, ó, abreviações de palavras como VC, que é você, e TB, que é também, são muito úteis, pois facilita na digitação. Porém, palavras escritas incorretamente, como você, achim, não são necessárias até porque acaba passando uma visão muito infantil. Então ela vai concluir agora, beleza? Colocou o argumento dela. Quais argumentos dela aí? Se eu te perguntar quais argumentos que ela utilizou. Ela utilizou que existem palavras que estão sendo abreviadas, existem palavras que estão substituindo acento por letras, e que isso é legal. Mas ela aponta um problema. O problema é de transferir essa forma de escrever para outros tipos de texto. Okay? Ela também aponta uma outra situação. Ela diz que abreviar é muito útil, né? Vai dizer aqui, ó, abreviações são muito úteis, é a opinião dela, certo? Aí vai dizer por que são muito úteis? Porque facilita a digitação, tá aqui, ó, porque facilita a digitação. Você vai chamar a atenção de novo, porque ela já escreveu antes. Mas palavras como você e achim não são necessárias, porque passam uma ideia muito infantil, beleza? Então ela vai concluir dizendo o seguinte: o favoritismo a essa nova língua é visível. Entretanto, é importante saber que tem a situação adequada para ser utilizada. Olha só aí. Lembra que eu falei para você? A conclusão, ela faz um resumo do que ela disse. Então você pode encontrar a tese e até os argumentos no último parágrafo. Qual é a tese dela? Que a nova língua internetês é favorita, né? Há um favoritismo nela. Ela é legal, ela é bacana, mas ela tem uma observação, tem que saber a situação adequada para utilizar essa língua. E aí, com isso, ela resume o que ela disse antes. Pessoal, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, eu estou agora disponível para você no WhatsApp. Então, faça a sua pergunta, ok? Abraço, até a próxima.